Muito bem, meus queridos alunos e alunas, alunos do terceiro ano do ensino médio, alunos do nono ano do ensino fundamental, muito boa noite para todos vocês. A gente vai hoje dar continuidade aos estudos que nós realizamos antes, na semana passada. A gente abordou a temática da Era Vargas, nós estudamos esse tema que é muito pertinente, muito interessante. E que por conta disso, né, dessa temática Era Vargas, a gente se propôs a dar esse conteúdo, a ministrar esse conteúdo em duas etapas. Numa primeira etapa, a gente abordaria o golpe de 30, governo provisório e governo constitucional. E hoje a gente vai abordar o governo ditatorial ou Estado Novo. Geralmente são esses dois nomes que se dão ao período compreendido entre 1937 e 1945. Porém, diferentemente do vídeo da semana passada, nós vamos ministrar esse conteúdo de hoje exclusivamente usando o contato direto. Os slides já estão lá no registro. Eu posso mandar em particular para quem interessar os slides também. Eu acho que vou colocar no link da descrição os slides para vocês acompanharem o conteúdo. E aí você pode, à medida que for acompanhando a aula, também acompanhar os slides ou assistir a aula e depois ler os slides. Você que faz a escolha que você julgar melhor, ok? Então, a gente está fazendo esse sistema para poder agilizar o processamento do vídeo, poder agilizar a disponibilização da aula e assim as coisas poderem funcionar mais rápido, ok? Bom, para a gente entender o que foi o regime ditatorial de Vargas, o que foi o chamado Estado Novo, que foi o período compreendido entre 1937 e 1945, a gente vai precisar fazer aí um pequeno recuo no tempo. Vamos fazer um pequeno recuo no tempo. Nós vamos recuar aí até o início do governo constitucional, até 1934, quando Vargas assume o poder numa eleição indireta por deputados eleitos numa constituinte. A gente tem que lembrar que na aula passada nós vimos que Getúlio, no governo provisório, ele dissolveu o parlamento, dissolveu os poderes constitucionais instituídos, inclusive dissolveu os estados. Tem até aquele ato simbólico que a gente mencionou na aula passada, que ele tocou fogo nas bandeiras do Brasil, nas bandeiras dos estados, perdão. Então, de fato, quando se adentra ao governo constitucional, a gente tem a eleição de deputados que iam elaborar uma nova constituição para o nosso país, ok? Então, a partir disso, você vai ter interesses contraditórios envolvidos. E você vai ter, na verdade, agremiações em dois polos, em dois extremos do espectro político brasileiro que vão compor a Constituinte de 35. A maioria dos membros não pertence a essas duas alas radicais, mas são esses dois polos que vão gerar os eventos que vão culminar, tem relação íntima com o Estado Novo. O primeiro deles é o Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista do Brasil, perdão, cometi um erro. O Partido Comunista do Brasil, que é o PCB. Esse partido, inclusive, existe até hoje. É o chamado Partidão. O número de partido dele, eu acho que é 20 até. Partido número 20. E é um partido bem obscuro nas eleições hoje. Você rarissimamente vai ver até propaganda eleitoral dele, mas existe ainda hoje. Que foi fundado sob os auspícios da Revolução Russa e tudo mais. É um partido era intimamente vinculado à União Soviética e tudo mais. Até que no final dos anos 80 houve um racha dentro desse partidão, dentro do PCB. E aí formou-se o PCdoB, que é justamente um partido, diferentemente do PCB tradicional,
que, embora siga em tese a orientação marxista-leninista ortodoxa, digamos assim, eles são muito mais flexíveis no que tange a participação na política institucional. Então eles elegem deputados, eles elegem vereadores, eles elegem senadores. O Ceará mesmo já teve senador do PCdoB, o Inácio Arruda. O atual governador do Maranhão, Flávio Dino, é do PCdoB também. E ele já tem uma visão de que é possível chegar ao ideal revolucionário pela via democrática, pela via da eleição e da representatividade. Ao passo que o PCB raiz mesmo, ele, embora participe das eleições e tudo mais, ele ainda guarda muita coisa da ideologia dos partidos comunistas do século XX. Então, de fato, o Partido Comunista Brasileiro ele já era articulado com alguns sindicatos, com movimentos de trabalhadores, e eles tinham, de fato, os membros tinham uma influência soviética muito grande. A gente tem que lembrar aí que é o período dos primeiros anos da Revolução Russa. O PCB brasileiro foi instituído no ano de 1922. Quer dizer, foi praticamente no mesmo ano em que se instituiu oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Foi em 1922, no mesmo ano. Então, de fato, o Brasil, no que tange ao PCB, ele tem essa relação muito íntima. E eles tinham, de fato, ideais revolucionários, ideais mesmo de transformação social através de uma ação revolucionária, que ele chamava, inclusive, seria a revolução do proletariado, a revolução dos pobres, dos desvalidos, daqueles que estavam sendo oprimidos pela burguesia e tudo mais. Então, eles tinham esses ideais, ok? E mais adiante, já em 1928, nós vamos ter o Partido Fascista Brasileiro. Enquanto o Partido Comunista Brasileiro era mais associado a Moscou, o Partido Fascista Brasileiro tinha uma relação maior com a Itália de Mussolini. Então, você sabe que o comunismo e o fascismo, historicamente, são rivais. Claro que chega-se aí no debate, que o pessoal fala que nazismo é de esquerda e não sei o quê. Bom, eu não vou entrar nessas discussões, embora seja uma discussão muito, muito curiosa, porque por várias décadas se considerou o nazismo de extrema direita. Mas alguns revisionismos históricos e com alguns argumentos até interessantes, eles têm apresentado que o nazismo seria enquadrado como regime de esquerda. Mas eu não vou enquadrá-lo como regime de esquerda porque naquele período que nós estamos estudando, ele era considerado um partido de direita. Então, eles se consideravam nacional-socialistas, no caso dos nazistas, e se consideravam nacionalistas patrióticos, no caso do fascismo. Então, esse grupo, ele era muito forte e foi ganhando cada vez mais destaque. Então, nós estamos falando ainda da década de 20, período pré-Vargas. Já dentro do período Vargas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter em 1932, também por inspiração fascista, e mais adiante, com grande influência do nazismo alemão, nós vamos ter a Ação Integralista Brasileira, cujo líder principal era o artista, o intelectual Plínio Salgado. E, de fato, era assim uma mistura de vários elementos. A Ação Integralista Brasileira era uma coisa assim curiosíssima, porque eles se inspiravam nos regimes autoritários da Europa, especialmente Itália e posteriormente Alemanha, mas a cor que eles usavam era o verde, ao passo que tanto os fascistas como os nazistas gostavam mais do preto. O seu símbolo revolucionário não era a águia tanto era o símbolo do fascismo como do nazismo, era a águia, o símbolo dos dois, embora duas águias diferentes.
ao passo que no Brasil se utilizou uma letra do alfabeto grego, que era a letra sigma. A letra sigma, ela equivale no idioma grego ao nosso S. E a letra sigma foi escolhida, segundo Plínio Salgado, porque ela representa a soma, ela representa a integração, ela representa a totalidade dos brasileiros. Então eles tinham essas ideias muito interessantes. E o seu grito de guerra era indígena. Anauê, você é meu irmão. Quer dizer, o nosso fascismo brasileiro é um negócio muito curioso. Ele é uma mistura de vários elementos. Tem elementos autoritários da Europa, tem um símbolo grego e um grito de guerra indígena. Era essa a configuração da A e B. E, de fato, diferentemente, principalmente do nazismo, não tanto do fascismo alemão, do fascismo italiano, mas principalmente como o nazismo alemão, eles não tinham uma ideologia racial definida. O que eles tinham, e não é ainda, isso não é do nascedouro do integralismo, isso vai aparecer mais adiante no integralismo, que é o antissemitismo, o ódio, a discriminação ao povo judeu. E isso o integralismo brasileiro tinha. O integralismo brasileiro era antissemita. Mas não tinha uma teoria racial como tinha na Alemanha de Hitler. Aí não existia. Porque Hitler, de fato, tinha ideia de que eles, alemães, eram descendentes dos arianos. E a história dos arianos é muito longa, né? A história dos arianos remonta aí a 5.000 a.C. Eram povos que teriam surgido na atual Índia, com o nome de Árias, e eles teriam se espalhado por todo o Ocidente. Inclusive, eles são chamados, na historiografia antiga, de invasores indo-europeus. E eles seriam, então, esses arianos. A primeira grande, digamos, na visão do Hitler, e aí misturando história com a cabeça do Hitler, teria sido a primeira grande raça dominadora do planeta. Então, ele dizia que os alemães tinham uma íntima conexão com essa raça original alemã. E que existiam raças inferiores e que existiam raças que deveriam ser extintas, principalmente judeus. As raças inferiores seriam o resto do mundo, em especial os eslavos. Pessoal do leste europeu, os russos, poloneses e por aí vai. Então, de fato, os tchecos, os eslovacos, né, muitas lá, os húngaros, em geral, os povos, os ucranianos, os eslavos, em geral, era essa raça inferior. O integralismo brasileiro não tinha isso, ok? Pelo contrário, eles eram muito receptivos a pessoas de qualquer etnia. Tanto é que muitos negros participaram da A e B. Existem várias fotos, se você for pesquisar nos Google aí da vida, você vai ver que tem várias fotos de integralistas negros fazendo juramento à bandeira, aquela coisa toda. E indígenas também, pessoas de fisionomia indígena, mulheres. Então, assim, eles não tinham essa questão da doutrina racial completa, tinha do antissemitismo só. Então, de fato, o integralismo brasileiro, ele surgiu como essa proposta de trazer um um regime fascista, um regime autoritário, mas no estilo e nas condições do Brasil. E Plínio Salgado era um homem muito inteligente, um homem que criava vários símbolos, vários cantos, várias competições, muitos eventos. Então, a galera que se envolvia com o integralismo, lembra um pouco uma igreja ou um clube. Era uma comunidade de pessoas que se sentiam, de fato, integradas. E que eles se sentiam como irmãos. Então, essa proposta que o Plínio Salgado traz do integralismo vai juntar muita gente. E existem integralistas até hoje. Vez por outra, nos protestos aí em favor do Bolsonaro, você vê integralistas lá no meio participando. Então esse movimento existe até hoje. Embora minoritário, embora aí praticamente obscuro, desconhecido do grande público, mas o integralismo está aí no Brasil. Então, de fato, eles apoiaram Getúlio,
porque eles viam em Getúlio alguém com potencial de ser o grande ditador do Brasil, de ser o homem de pulso firme que haveria de dominar a nossa pátria. De outro lado, você tem os comunistas que se uniram com outros partidos vagamente socialistas, esquerdistas, e formaram em 1935 a Aliança Nacional Libertadora. Então, a Aliança Nacional Libertadora tinha a proposta de fazer uma releitura da política de esquerda como um todo e que propunha um Brasil voltado para os mais pobres, um governo que pudesse ser verdadeiramente democrático e popular. Porque, na verdade, é muito curioso isso, né? Nos regimes comunistas do mundo inteiro, vocês sabem que eles se chamam de populares e democráticos. Esse é o nome. Tanto eu estava lendo hoje a matéria sobre que a China está criando a sua própria criptomoeda, a sua Bitcoin, digamos assim, e lá o banco central deles é o Banco Popular da China. O nome do país é República Popular da China. O nome oficial da Coreia do Norte não é Coreia do Norte, é República Democrática Popular da Coreia. Que coisa linda, né? Por isso que em inglês, às vezes, você vai ver Coreia RPD, é República ou PRD. Então, é justamente porque eles se consideram uma República Popular Democrática. Então, eles têm muito esse discurso, né? Então, eles tinham essa proposta e viam em Getúlio o homem que poderia encaminhar o Brasil para um governo popular socialista. Veja que Getúlio, ele está, digamos assim, satisfazendo o interesse, aliás, ele está criando expectativas contraditórias. Observem bem isso. Essa é a raiz do problema que mais adiante vai desembocar no Estado Novo. Como Getúlio era visto, então, como alguém como um tipo ideal de político, tanto pela direita como pela esquerda, isso mais adiante vai gerar uma série de problemas. Por quê? Porque o Getúlio começa a observar que a ANL, ela tem um ideário que não se coaduna muito com ele. Porque as pessoas têm muita ideia de que Getúlio, ele era como se fosse um esquerdista. Não é bem assim. Getúlio, na verdade, ele tinha uma visão nacionalista autoritária. Era mais ou menos essa a visão do Getúlio. Então ele não queria ser esquerdista nem direitista, ele queria ser getulista. E isso, na verdade, vai se concretizar mais adiante. E esses segmentos fizeram grandes manifestações populares, grandes mobilizações, mas, de fato, o governo de Vargas não atendeu a esses anseios da ANL. Até que Luiz Carlos Prestes, que é a grande liderança comunista do Brasil da época, acredito eu que seja o maior nome do comunismo brasileiro, Luiz Carlos Prestes, ele propõe uma melhor organização desse partido, desse grupo da ANL. Inclusive foi eleito deputado federal naquela época. E outras agremiações radicais envolvidas com o PCB também têm as suas próprias propostas. Então a esquerda, digamos assim, o grupo genericamente esquerdista, a ANL, começa a se fragmentar. Começa a ter facções mais radicais e facções mais moderadas. Facções que defendiam uma tomada do poder pela população e facções que defendiam uma negociação com Getúlio. E aí o que vai acontecer? O governo fecha a Aliança Nacional Libertadora. O governo não permite mais que a ANL continue, não aceita de jeito nenhum, e por conta disso os líderes eles vão entrar na clandestinidade. Obviamente que os ideais da ANL, eles contrariavam os interesses dos poderosos, contrariavam os interesses do grande empresariado, contrariavam os interesses dos integralistas, contrariavam os interesses da elite política brasileira, mas isso não quer dizer que eles eram os salvadores da pátria, porque eles também tinham a ideia
de que o Brasil deveria ser um país comunista nos modelos da União Soviética. E a União Soviética foi qualquer coisa menos democrática, não é? Então, de fato, quando a gente observa esse movimento, você vai observar então que em 1935, a contragosto do Luiz Carlos Prestes, ocorre a chamada Intentona Comunista, que foi o primeiro levante de proposta revolucionária do Brasil republicano. Na década de 1960, no finalzinho da década de 1960, início da década de 1970, nós vamos ter a guerrilha do Araguaia, que também era a ideia de se criar um foco guerrilheiro no Brasil, mas em 1935 é quando você tem a primeira ideia, aliás, a primeira ação revolucionária do Brasil. Revolucionária comunista. Por muito tempo, o pessoal do PCB bateu o pé e negou participação soviética na Intentona. Porém, recentemente, isso eu digo recentemente, na década de 1990, o Kremlin, que é uma representação do governo russo, abriu documentos da Guerra Fria, da década de 30 principalmente, e encontrou-se lá que havia todo um planejamento soviético da Intentona, inclusive com planilhas de contribuição de dinheiro, inclusive com descrição detalhada do que deveria ser feito. Então, assim, o pessoal negou. É igual quando houve a intervenção militar de 1964, que os militares bateram o pé e morreram negando, dizendo que não tinha influência americana. E depois descobriu-se que tinha porta-aviões americanos sim, que teve financiamento americano sim, e por aí vai. Do mesmo jeito também tentou na comunista, os comunistas brasileiros negaram, mas teve sim uma grande participação do Comintern, que é o comunismo internacional, e da Quarta Internacional da época, que era a grande organização comunista supranacional, e que eles, de fato, fizeram essa proposta de intervenção no Brasil. Porém, como foi executada de maneira destrambelhada, como foi executada de maneira muito mal feita, e principalmente por não ter nenhum apoio popular, a Intentona virou motivo de piada e chacota. Porque Intentona, na linguagem da época, é aquilo que você tenta já sabendo que não vai dar certo. É como se fosse fracasso. É o eufemismo para fracasso. Intentona. Então, em 1935, houve uma intervenção, um movimento comunista deflagrado no Rio Grande do Norte, em Natal, também em Pernambuco, em Recife, e no Rio de Janeiro, capital. No Rio de Janeiro, em cerca de 4 horas, o motim comunista já estava desfeito. Não é motim não, perdão. A tentativa de revolução da causa proletária fracassou em 4 horas lá no Rio de Janeiro, capital. Em Pernambuco, durou cerca de 12, 14 horas, mas também as tropas conseguiram tomar o poder de volta e manter estabilidade. Porém, foi em Natal, Rio Grande do Norte, que o Brasil foi comunista por mais tempo. O Brasil foi comunista por 2 anos. Aliás, perdão. O Brasil foi comunista por 2... Natal, Rio Grande do Norte, foi comunista por 2 dias. Por 2 dias. E, de fato, o governo comunista da capital do Rio Grande do Norte aboliu o pagamento de qualquer taxa ou imposto. Inclusive, aboliu o pagamento das passagens de ônibus. E foi uma felicidade. Na verdade, a população de Natal achou que era carnaval ou que era alguma festa popular. Porque parou tudo, parou o comércio, pararam os serviços, e os serviços que estavam ativos poderiam ser utilizados, desfrutados, sem nenhum tipo de pagamento. Mas aí também, 2 dias depois, o governo federal faz intervenção e desmantela o levante comunista
na capital Potiguar. E aí se acaba a intentona comunista. E esse é um problema, e é um parênteses que eu vou abrir, mas esse é um problema histórico do comunismo no Brasil. O comunismo no Brasil, até hoje, em grande parte, ele está em alguns sindicatos mais radicais e no movimento universitário, na academia, nas universidades. Fora esses dois ambientes, você não encontra o comunismo, o marxismo, o leninismo, o comunismo no Brasil. Você não encontra. Então, e é interessante porque quando você estuda os movimentos revolucionários comunistas pelo mundo afora, eles só tiveram sucesso porque eles tinham um apoio popular de base muito grande. Isso se aplica à China, isso se aplica à própria Rússia, isso se aplica a Cuba, isso se aplica ao Vietnã. Quando você tem um documentário da Netflix que estuda-se com profundidade a guerra do Vietnã, e você vai observar que o Ho Chi Minh foi o idealizador do Vietnã comunista, junto com Lê Duan, que foi o comandante militar. Eles tinham um apoio popular tremendo. A população os amava. Eles eram vistos como referências para a população. Então, no Brasil, nós nunca tivemos isso. O comunismo sempre foi marginal, sempre foi vanguardista, só que é uma vanguarda que se isola da base. Fala muito de proletariado, fala muito de ajudar os mais pobres, aquela coisa toda, mas não há um movimento de base popular. O que chegou mais perto disso foram as ligas camponesas. E atualmente você teria os movimentos dos trabalhadores sem terra e sem teto. Mas eu tenho certeza que se você for perguntar, eles não se consideram comunistas marxistas. Eles se consideram genericamente esquerdistas, ok? Então, de fato, houve esse problema a partir disso. Isso aguçou os ouvidos do Getúlio. O Getúlio percebeu que o negócio estava sério. O Getúlio percebeu que o bicho estava pegando. E ele então achou melhor ser ainda mais rígido contra o regime, aliás, contra os radicais comunistas do Brasil. E aí, então, ele se apoia nos integralistas para poder botar em consecução o seu plano, que era justamente tomar o poder no Brasil de forma ditatorial e utilizar os comunistas brasileiros como bode expiatório. A proposta foi essa. E aí, com apoio dos integralistas, é criado o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen seria um documento que mostraria todo o planejamento de transformar o Brasil em um país comunista. Lembrando que estamos aí cerca de 30 anos antes da Revolução Cubana. Cuba ainda era o quintal dos Estados Unidos, tá? E o pessoal faz muito hoje a vinculação, principalmente o pessoal bolsonarista, vá para Cuba, não sei o quê. Mas nesse período aqui, houve a tentativa de transformar o Brasil num regime comunista. Essa tentativa fracassou por uma inexistência de apoio popular e pela má organização do movimento. Além de tudo isso, o governo agora começa a pressionar e cria esse plano dizendo que haveria uma invasão comunista de larga escala no Brasil. Só que esse plano é fake news. Você acha que fake news é coisa de hoje? Pois é, isso aqui era um fakezão muito bem elaborado, porque, na verdade, isso é uma coisa muito curiosa. Alguns dos maiores especialistas em comunismo no Brasil, em comunismo eu me refiro aos governos que eram aliados de Moscou, certo? Isso que eu chamo de comunismo. E marxismo, que é a ideologia, que é o substrato político-ideológico do comunismo, na verdade, alguns dos maiores especialistas são os conservadores de direita zona. Você sabia disso? Por exemplo, Delfim Neto, que é direitista total. Delfim Neto, o cara sabe de comunismo, que é um negócio impressionante. Aqui mesmo no Ceará, eu conheci professores na UFC que também são mais ou menos nessa mesma linha. Bom, então, pessoal, de fato, o Plano Cohen foi um sucesso,
do ponto de vista que eles conseguiram convencer a população de que o Brasil ia se tornar um regime comunista. Eles se convenceram disso. E ele foi amplamente divulgado na rádio, amplamente divulgado na imprensa e tudo mais, aquela coisa toda. Até que no final do ano de 1937, por volta aí de novembro de 1937, com amplo apoio dos integralistas, o Getúlio decreta o Estado Novo, ele fecha o Congresso Nacional, depois ele vai reabrir, mas aí só com gente simpatizante dele, e institui uma ditadura de caráter fascista no nosso país. Então está instaurado o Estado Novo, ok? E é legal porque Estado Novo na época tinha um acento circunflexo no O. Eu acho fantástica essa ortografia da década de 30 e 40. Estado Novo. E ele se inspira nesse nome, ele se inspira no Antônio de Oliveira Salazar, que na década de 30, eu até peço perdão, não sei se foi no início da década de 30 ou se foi antes, o Antônio de Oliveira Salazar, ele institui em Portugal também uma ditadura de caráter autoritário, obviamente, né? Não existe ditadura sem ser autoritária. Ele impõe uma ditadura de caráter fascista e ele chama essa ditadura de Estado Novo também. Então, o mesmo nome que o Getúlio utiliza no governo dele. Só que aí tem duas diferenças significativas, né? A primeira é que o Estado Novo português do Salazar, ele se declarou neutro no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, na verdade, no início, eles ajudavam os alemães com espionagem. Já a partir de 1942, 43, quando estava claro a queda de Hitler, os portugueses, sob a orientação do Salazar, o governo português, começa a dar pequenos apoios para os aliados. E após a queda da Alemanha nazista, Salazar ele é ajudado pelos Estados Unidos porque ele é visto como alguém anticomunista. Então, o governo de Salazar ele dura até 1974. Ele impõe uma ditadura de quase 40 anos em Portugal. E era bem ao estilo brasileiro. Tinha muita similitude entre o Estado Novo de Portugal e o Estado Novo brasileiro, ok? Então, Getúlio, ele impõe o Estado Novo, ele fecha o Congresso Nacional, ele suprime as liberdades democráticas, ele declara estado de sítio permanente e ele cria uma nova Constituição, em que nessa Constituição, o poder executivo, ou seja, o próprio Getúlio, ele teria uma preponderância sobre os demais poderes. Inclusive, o Getúlio governou nessa época baseado no chamado Decreto-Lei. Então, ele governou mesmo aí com mão de ferro o Brasil durante esses 8 anos. Então, assim, nós estávamos dizendo que o Estado Novo português, ele se manteve neutro na Segunda Guerra. Mas o Estado Novo brasileiro apoiou os Estados Unidos na Segunda Guerra. E daí a segunda diferença. O Estado Novo português dura até a década de 70 e o Estado Novo brasileiro se acaba em 1945. Então, o Estado Novo tem várias características. Primeiro, é outorgada a Constituição de 37, empurrada goela abaixo da população. Segundo, censura geral a todos os meios de comunicação, bem o estilo fascista mesmo. Censura geral dos meios de comunicação. Instituiu o estado de sítio permanente e a pena de morte para crimes contra o Estado. Ou seja, se você era um cara que estava tentando para derrubar o governo Vargas, você estava frito, era a pena de morte. O executivo era o órgão supremo do país. O legislativo e o judiciário tinham que lhe ser submissos em tudo. Daí que ele governava no decreto-lei mesmo. Eu falei, inclusive, que Getúlio ele teve um apoio muito grande dos integralistas. Às vezes esqueci de dizer que ele tinha um grande apoio sindicalista.
Os sindicatos agora são controlados pelo governo Vargas. Os líderes sindicais respondem diretamente ao governo. Daí muitos estudiosos dizerem que o Brasil era uma espécie de república sindicalista durante o Estado Novo. E isso guarda muita semelhança com o Juan Domingo Perón na Argentina, porque Perón também nesse aspecto de ter uma base corporativista, sindicalista, ele é muito parecido com Getúlio Vargas, inclusive por ser fruto de amor e ódio. Você falar de Vargas do Brasil é ame ou odeie. Você falar de Juan Domingo Perón na Argentina também é ame e odeie. É o mesmo caso. Teve até um filme muito famoso na década de 90, o Evita, que era sobre a esposa dele, a Eva Perón, e depois que ele morreu, ela virou presidente do país e tal, e tem ainda o partido dele até hoje lá, né? El Partido Justicialista, que é o PJ, partido de muita projeção na Argentina até hoje. Acho que até esse presidente agora que assumiu o poder, ele tem uma vinculação com o Partido Justicialista argentino. Então, de fato, ele, embora tenha feito essa estrutura corporativista sindicalista, ele restringe e, na verdade, proíbe o direito de greve. E ele também restringe o direito de lockdown, ou de lockout, que seria os protestos dos empregadores. Então Vargas se vê como alguém acima dos trabalhadores e acima dos patrões. Ele se vê como o árbitro das classes. Ele se vê alguém acima das diferenças socioeconômicas. Isso é bom para o empresariado, porque mantém os trabalhadores dóceis, mas também foi bom para os trabalhadores, porque uma série de leis e garantias trabalhistas foram elaboradas durante o período. Getúlio seria como aquele pai que diz assim, ó, eu estou lhe dando tudo o que você quer, se rebelar já sabe, lhe cubo de porrada. É mais ou menos assim que Getúlio governou o Brasil. E houve a organização da Justiça do Trabalho. Já em 1943, nós tivemos a consolidação das leis de trabalho, a famosa CLT. E com a CLT você tem 13º, não lembro se teve, mas teve direito a férias, seguro-desemprego, licença maternidade, licença doença. Naquela época, existia a estabilidade após 10 anos de serviço. Olha que coisa linda, né? Já pensou? Você trabalhava 10 anos, depois não podia mais ser demitido. O regime militar depois mexe nessa legislação, extingue a estabilidade após 10 anos e cria o FGTS que nós temos até hoje. Ele cria também o Departamento Administrativo do Serviço Público, que é o DASP, que tinha uma proposta de monitorar a vida social. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha a ideia de supervisionar a censura dos meios de comunicação. Ele cria a Companhia Siderúrgica Nacional como parte da negociação com os Estados Unidos, porque os americanos eles insistem que o Brasil entre na guerra ao lado dos aliados, e os americanos precisavam mostrar que tinham aliados de peso. Os britânicos tinham um bocado de aliado, né? Tinha os indianos, que não era aliado, era colônia, né? Mas vamos lá, tinha os canadenses, tinha os australianos, tinha os indianos, tinha os sul-africanos, tinha os nigerianos, tinha uma galera que eram os aliados do glorioso Império Britânico na Segunda Guerra. E os americanos, mano, quais os aliados que esses pobres aí tinham? Então eles precisavam também mostrar que tinham moral, né? E aí o Brasil se tornou esse aliado forte dos Estados Unidos, não sem muita relutância do Vargas, porque para Vargas era melhor ser neutro, assim como foi o Salazar em Portugal, era mais lucrativo, tanto a curto prazo como a longo prazo. Ele poderia se manter no poder depois da guerra, ele poderia se beneficiar dos Estados Unidos para ele ser anticomunista também, mas aí, meu amigozinho, ele foi cooptado pelos Estados Unidos. Ele, inclusive, descobriu esses documentos que havia uma proposta de invasão americana no Brasil e que ia tomar a região costeira do Nordeste brasileiro, e Fortaleza seria uma dessas cidades a serem invadidas. Mas isso foi um plano muito assim teórico, na verdade, não é nem teórico, não sei como é que eu poderia dizer. Eles propuseram esse plano, mas sem intenção de colocar na prática. E aí, no final das contas, os Estados Unidos conseguiram autorização para ter bases militares instaladas no Nordeste brasileiro. Inclusive a base aérea de Fortaleza, ela surgiu
do famoso PC, de Postcommon americano, e também em outros lugares, né, Natal, Recife e tudo mais. Então, os Estados Unidos usavam essas bases aqui no Brasil para poder reabastecer seus aviões e ir para o fronte lá no norte da África. Inclusive, vários navios brasileiros foram torpedeados por submarinos alemães. Inclusive, nos documentos, nos diários de bordo dos submarinistas alemães, tem lá registrando que eles afundaram navios brasileiros, né, e tudo mais. Então, isso também gerou uma revolta popular muito grande contra a Alemanha nazista. E o povo, imagina, o povo empurrando de um lado e os americanos empurrando do outro. E aí Getúliozão teve que declarar guerra às potências do eixo. Embora entre a declaração de guerra e o envio de tropas durou mais de um ano. E aí houve um envolvimento, como é que eu posso dizer? O envolvimento do Brasil em diversas batalhas na Itália, principalmente. A mais famosa de todas as batalhas, a Batalha de Montese, mas não só, Batalha de Monte Castelo, Batalha de Castelo Nuovo e outras mais, que peço perdão por não lembrar, mas foram batalhas épicas que o Brasil lutou. Eles enfrentaram dezenas de divisões alemãs, várias divisões italianas, inclusive divisões búlgaras eles chegaram a enfrentar na Segunda Guerra Mundial, e o Brasil não perdeu nenhuma das batalhas em que se envolveu, embora algumas delas demorou várias semanas, como por exemplo a Batalha de Monte Castelo, que deu um trabalho miserável. O Brasil demorou, foi 3 ou foi 4 meses, demorou um tempão. Se estiver errado, vocês me corrigem, depois vocês procuram as fontes aí, mas o Brasil penou, mas conseguiu no final. E de fato eles foram reconhecidos pelo seu valor, pelo seu esforço e tudo mais. Obviamente Getúlio fez isso a peça de propaganda e ele queria ganhar um apoio popular com tudo isso. E de fato ele foi o que ele conseguiu. Porém, pouco tempo depois que as tropas brasileiras voltam, você tem uma ordem de censura, de proibição de se falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra. Por quê? Porque tem uma coisa até lógica. O Brasil, o Exército Brasileiro, a Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, foram combater na Europa uma ditadura autoritária. Mas o que era o Brasil na época? Uma ditadura autoritária. Obviamente. E isso gerou uma contradição. Quer dizer, como é que o governo apoia a derrubada do nazifascismo e eles também têm muitos traços nazistas e fascistas? Isso foi gerando uma oposição parlamentar, isso foi gerando oposição entre os próprios militares, entre militares que até lutaram na Segunda Guerra Mundial e que se opunham ao autoritarismo de Vargas e se alinhavam com os ideais democráticos americanos. E junto a tudo isso, você tem a deposição de Vargas em 1945. Houve ainda o queremismo, que foi o movimento de alguns grupos populares de querer manter Vargas no poder, mas a era Vargas se havia esgotado. Em 1945, as Forças Armadas depõem Getúlio do Palácio do Catete. Estátuas e bustos em homenagem a Getúlio são destruídas em vários lugares do Rio de Janeiro e do Brasil. E ocorre, então, a volta à normalidade democrática com eleições, e aí vai se inaugurar toda uma nova era na história e na política brasileira. Então, quero agradecer a sua atenção e espero que você tenha aproveitado a aula. Veja os slides, que é a melhor maneira de você aprender também.